Semear e colher. Não vos enganeis, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. A meditação profunda sobre uma passagem bíblica como esta revela que nós mesmos colocamos em ação as bênçãos e os castigos que recebemos. Não há Deus fazendo isso por nós, e não há nenhum diabo fazendo isso por nós também, mas nós mesmos colocamos em ação tanto as bênçãos quanto o castigo. A punição vem de acreditar que o lucro ou a satisfação podem ser encontrados em algum lugar fora do nosso próprio ser. Enquanto nutrirmos essa crença, podemos ser punidos por ela, quer seja ou não externalizada. O mestre não disse que é tão pecaminoso olhar para uma mulher com luxúria quanto cometer adultério? Isso porque o ato em si, uma vez feito, está acabado e encerrado. Mas o desejo interior, o falso desejo por uma satisfação ou uma atividade separada de Deus, ou por suprimento separado de Deus, é um pecado dentro do nosso próprio ser. E enquanto isso estiver lá, a punição estará lá. A punição é pela crença que aceitamos de uma identidade separada de Deus, a crença de uma identidade incompleta. Seríamos punidos por isso, mesmo se nunca pecássemos no reino exterior. Mas como superamos isso? Percebendo nossa verdadeira identidade e percebendo que vivemos pela graça e não por satisfações externas. O que semeareis, não como Deus semeia e não como o diabo semeia, mas o que semeia, assim colhereis. Quando estamos semeando para o Espírito, estamos, é claro, semeando para a verdade e para o amor. Na meditação e na oração, colocamos em ação a lei do amor por meio do perdão, da oração pelo inimigo, do amor ao próximo como a nós mesmos, de fazer aos outros o que gostaríamos que eles fizessem a nós. Assim, estamos plantando sementes de amor e sementes de verdade. Nessa semeadura, o solo está sendo preparado para a colheita espiritual, porque sem nenhum demônio para interferir e nenhum Deus para dar ou reter, vamos colher o que semeamos. Pondo em ação a lei do amor. No misticismo cristão, esse ensino é chamado de lei de como semear, assim colherá. No misticismo oriental, é chamada de lei do karma. Ambos significam a mesma coisa, a lei de causa e efeito. A causa que colocamos em ação por meio do perdão é o amor e, portanto, o efeito deve ser o amor. Se o pão que jogamos na água é amor, verdade e bênção, o pão que voltará para nós será dessa mesma natureza. Não há outra maneira de orar do que semear as sementes da verdade, da vida e do amor, para colocar em ação a lei do amor e então observar como nossa oração é atendida espiritualmente. No passado, semeamos na carne, semeamos sementes de ressentimento, raiva, intolerância, preconceito, fanatismo, desonestidade e falsidade, todas as sementes de imperícia mental. Em certa medida, é exatamente isso que a vida nos pagou na forma de pecado, falso apetite, carência, limitação e a pena de sermos mal compreendidos. Felizmente, toda a dispensação cristã nos foi dada para que pudéssemos anular a lei. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram pela dispensação cristã de Cristo Jesus. Isso significa que, a qualquer momento que nos arrependamos, como fazemos em meditações de perdão, em nos retratar por cada crença errônea que temos sobre os outros e em retirar de circulação todo ódio, inveja, ciúme, malícia, preconceito, intolerância, naquele momento de arrependimento, nós nos retiramos da lei e nos colocamos sob a graça. Viver sob a graça. Ser trazido sob a graça é um ato de consciência que devemos realizar individual e especificamente. Não é feito por nós. Não. O ato de passar de estar sob a lei para estar sob a graça é um ato de arrependimento. É o reconhecimento dentro de nós de nossos erros e enganos
e uma volta para uma semeadura para o espírito, para a verdade, para a vida e para o amor. Em um momento de meditação desapegados de nós mesmos, arrancamos a lei de colher os frutos de nossos atos anteriores de corrupção. Realizamos nosso ato de arrependimento. Nos afastamos da maneira humana de pensar, julgar e avaliar. Voltamo-nos para o caminho espiritual e plantamos sementes de verdade, vida e amor. Então nós chegamos a viver sob a graça. Em cada momento de nossa existência, estamos nos colocando sob a lei ou nos mantendo sob a graça. Já imaginou o olhar da mulher apanhada em adultério diante de seus acusadores, aquele olhar dirigido ao mestre que necessitava, pedia e implorava compreensão e perdão, mesmo sem dizer uma palavra? E o mestre respondeu: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. Apenas seu olhar convenceu o mestre de seu arrependimento e o passado foi apagado, imediatamente. Nenhum período de tristeza, nenhum período de luto, nenhum período de passagem pelo Hades, mas eliminado em um momento porque não houve condenação, nem existe qualquer condenação do Cristo. Há perdão e com ele um aviso: vai e não peques mais. Em outras palavras, no momento do arrependimento, no momento de plantar as sementes da vida, da verdade e do amor, somos absolvidos da lei do castigo. Nossos pecados são perdoados e estamos sob a graça. Mas somos lembrados: vai e não peques mais. Não volte esta noite ou amanhã para criticar, julgar e condenar. Não volte amanhã para julgar segundo a carne. Estar sob a graça não significa que não estamos cientes dos pecados que estão sendo cometidos no mundo. Significa que, em vez de julgá-los e querer ser o meio de puni-los, entendemos que o homem só peca por causa de sua ignorância. Ele não sabe o que faz. 70 vezes 7, portanto, podemos dizer dentro de nós mesmos para toda forma de mal que contemplamos: nem eu te condeno. No que me diz respeito, teus pecados estão perdoados. Dessa forma, estamos nos mantendo sob a graça. Eu vi 1000 vezes na prática que os pecados, mesmo os pecados cometidos, não eram punidos, uma vez que a verdade da vida sob a graça chegava ao indivíduo. Toda a diferença está na compreensão de viver pela graça, em oposição à crença de viver em virtude de alguma circunstância, condição, pessoa ou atividade externa. O homem cujo ser está em Cristo é o homem que vive com consciência espiritual, em vez de viver a partir de uma pessoa, lugar, coisa, circunstâncias ou condições do mundo exterior. Obrigado, Pai. Eu já sou. Não há nada a desejar. Não há alterações e nem ajustes necessários. Não há nada a ser corrigido ou consertado. A cada momento, Tu és minha graça. Então, mesmo sem meu planejamento ou pensamento, ela flui e produz o maná conforme é necessário. O maná de companheirismo, satisfação, alegria, dinheiro, transporte ou o que for necessário de acordo com a crença humana. Cada um anula o poder do karma ou a lei do como semear, assim colherá, no momento em que para de semear e no momento em que começa a ter seu ser em Cristo. Estar em Cristo é entender as grandes palavras. Obrigado, Pai. Eu sou. Não serei, não devo ser e não mereço ser. Tudo que tens é meu. Eu vivo, me movo e tenho meu ser em Tua consciência divina. E a partir deste momento, a vida se realiza através de mim. A vida se vive através de mim, como eu. A vida flui e eu sou um observador de sua atividade. Nessa meditação, você eliminou todo o castigo por ações passadas, porque morreu para o homem que cometeu o pecado e renasceu do novo ser. Muitos de vocês devem se lembrar que houve um tempo em que talvez você fumou e bebeu e teve uma cura, e então no dia seguinte você não fumava e não bebia, e você não era a mesma pessoa. Se você se olhasse no espelho, você era, mas para si mesmo você não era, porque então você se perguntava como essas coisas poderiam tê-lo mantido em cativeiro.
colocando a fé na criação em vez do Criador. Semear na carne significa que colocamos nossa fé e confiança naquilo que se manifesta como forma ou criação. E isso significa que amamos a criação mais do que o Criador. Podemos tomar o assunto dinheiro como exemplo. Todos nós sabemos que Deus nunca ganhou dinheiro. O dinheiro é um objeto de troca, uma criação do homem. O que acontecerá com nossa alma se amarmos, odiarmos ou temermos o dinheiro? O que acontece à nossa alma se, em vez de amar o Senhor nosso Deus supremamente, em vez de confiar no Espírito, a causa divina, dissermos: "Oh, não, o dinheiro é o meu suprimento, dinheiro é minha necessidade, dinheiro é o que eu temo, seja por ter muito ou por ter pouco, o dinheiro é o que eu amo e devo ter." O dinheiro não é apenas uma criação, mas é uma criação feita pelo homem, e dar a ele poder de qualquer tipo é semear na carne. Semeando para o Espírito. Teremos a vida e paz se entendermos que o Espírito é a substância do nosso bem. Se entendermos o Espírito como a vida do nosso corpo, como o capital, as ferramentas de trabalho e o poder de atração de nosso negócio, se entendermos o Espírito como a lei da realização em cada departamento de nosso negócio, em cada atividade do nosso corpo, em cada aspecto de nossa vida doméstica, então não estaremos mais semeando para a carne, isto é, olhando para a forma manifestada. Estaremos semeando para o Espírito e colheremos a vida eterna. O homem que vive o sentido humano da vida não pode agradar a Deus. Ele não consegue encontrar sua sintonia ou união com Deus, porque está buscando o seu bem no reino externo, no reino do efeito, em vez de no reino da causa. Em outras palavras, ele pode estar armazenando o maná para amanhã, deixando de reconhecer que o maná tem sua fonte na consciência individual e, portanto, ele o carrega consigo e permite que caia novamente todos os dias. Armazenar maná para amanhã é estar sob a lei da limitação. Mas uma pessoa está sob a graça quando ela percebe que, se esse maná flui hoje como atividade de Deus, deve ser um fluxo eterno e, portanto, ela não está sob a lei da limitação, a lei do entesouramento ou a lei de olhar para o maná de ontem. Estar sob a graça significa viver sob o dom de Deus ou o amor de Deus, e isso significa ser suprido a cada momento. Visto que nossa consciência individual é essa lei da graça, essa lei do suprimento, podemos ver então que uma crença como karma ou como semear assim colherá pode ser anulada. Fé nas pessoas ou no Criador? Foi-nos dito que deixai-vos do homem cujo fôlego está em suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Isaías 2, 22. No entanto, que fé muitas vezes colocamos no homem? Muitas vezes colocamos nossa confiança nas pessoas em vez de em Deus, o autor, o criador de tudo. Quantas vezes tememos as pessoas e o mal que elas podem fazer conosco? Ao fazer isso, estamos semeando na carne. Se queremos temer, temamos o mal e não temamos o homem. Se queremos amar, amemos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Isso não elimina a afeição humana ou o amor humano. Elimina o amor, a confiança e a fé na humanidade, em vez de no Criador. Inconscientemente pensamos na pessoa que no momento é o canal de nosso abastecimento ou olhamos para a posição particular que temos na vida, a empresa para a qual trabalhamos ou o favor de alguém, e atendemos ao homem cujo fôlego está em suas narinas, como se o homem pudesse dar ou reter nosso suprimento. Assim, estamos semeando para a carne. Semear para o Espírito significa honrar e respeitar aqueles com quem vivemos e trabalhamos, aqueles que estão compartilhando conosco, aqueles que são as vias ou canais de nosso abastecimento, sempre lembrando: ah, sim, sou grato a você, um instrumento, como um canal para o meu suprimento imediato, mas eu reconheço Deus, o Espírito, como a fonte. Portanto, eu sei que se uma porta se fecha, outra se abre.
Se uma via de suprimento é fechada, outra se abre, porque eu não estou colocando minha fé ou confiança na via imediata, mas na fonte, o princípio criativo espiritual. No momento em que olhamos por trás de uma via ou canal específico e percebemos: sim, você é neste momento a via do meu suprimento, e embora eu seja grato a você por cumprir essa função, minha esperança, dependência e confiança não estão em você, mas em Deus, a fonte invisível de todo bem. Estamos semeando para o Espírito e por meio dessa semeadura colhemos suprimento infinito. Nunca devemos colocar nossa fé e confiança naquilo que tem forma, figura ou contorno, ou seja, naquilo que é criado. Nossa fé, esperança e confiança estão sempre no infinito e invisível, o reino que está dentro de nosso próprio ser. Nesse estado de consciência, não estamos mais sob a lei da oferta e da demanda. Não estamos mais sob a lei da economia. Não estamos mais sob a lei da quantidade de nosso suprimento de ouro, prata ou moeda. Nós nos livramos da lei e nos colocamos sob a graça, mas isso deve ser feito como um ato específico de nossa própria consciência. Em nossa meditação, respeitamos, honramos e agradecemos a todos aqueles que são os instrumentos de abastecimento para nós. Seremos sempre gratos a qualquer um que, em qualquer momento, tenha feito parte de nosso suprimento, mas sempre reconhecemos que eles foram e são apenas instrumentos, que por trás deles está a fonte, e a ouvimos nos dizendo: Filho, tu estás sempre comigo. Lucas 15, 31. Não tema o homem carnal, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Semear para o Espírito resulta em colher vida mais abundante. Para nos submetermos à graça, vamos ouvir o que o Mestre tem a nos dizer. Se soubermos ouvir e formos capazes de ouvi-lo, sairemos da lei das temporadas de boom ou depressões econômicas, da lei do homem da terra e nos colocaremos sob a graça. Agora ouça isso. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Ouça mais uma vez. Eu vim. Não é um marido ou esposa falando. Não é nosso empregador. Não é a nossa previdência social. Não se tratam de títulos, ações ou imóveis falando. Quem fala é o eu. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não marido, esposa, pais, heranças ou títulos, mas eu vim. Nesse instante, vamos transferir toda a nossa esperança, fé e confiança do mundo exterior para o eu. Eu sou teu pão, carne, vinho e água. Eu sou a ressurreição, a lei da renovação. Eu, no meio de ti, sou poderoso, e não te deixarei, nem te desampararei. Estou contigo desde antes de Abraão existir. João 8, 58. Estou contigo desde o início do mundo, mas tu me ignoraste, e em vez disso, tens dependido deste mundo. Em um momento de arrependimento, em um momento de semear para o Espírito, vamos nos voltar para dentro, ouvir e compreender. Eu vim para que tenhas vida. Eu sou o teu pão, o teu vinho e a tua água. Eu sou tua comida, tua roupa e tua habitação. Em tempos de perigo, sou a rocha na qual deves te firmar. Eu sou a fortaleza na qual deves habitar. Deves viver, te mover e ter o seu ser em mim. Deixa-me ser tua morada. Não te preocupes com precisar de um apartamento ou de uma casa. Prometo a ti que essas coisas serão acrescentadas se permaneceres em mim, se fizeres de mim a tua morada, se permaneceres no eu. De manhã, ao meio-dia e à noite, repita a palavra eu com um sorriso nos lábios. Eu estou mais perto do que respirar e mais perto do que suas mãos e pés. Eu, no meio de mim, sou a vida e a ressurreição. Eu, no meio de mim, sou a vida eterna. Não preciso procurar um livro ou um homem para salvar minha vida. Eu moro no eu dentro de mim.
Eu tiro minha vida do eu que está dentro de mim e meu sustento, minha proteção. O eu nunca vai me deixar nem me desamparar. O eu estará comigo até o fim do mundo. Retiremos nosso olhar deste mundo. Deixemos de confiar naqueles dólares em nosso bolso ou no banco. Retiremos nossa confiança, esperança e fé em nossas economias, em nossos investimentos, em nossa previdência social e em nosso governo. Retiremos cada pouco de fé e a coloquemos onde ela pertence, no eu, o eu que nunca nos deixará, o eu que é nosso pão, carne, vinho e água, o eu que estará conosco até o fim do mundo, o eu que é nossa vida e ressurreição.